Nancy, como você está? Espero que você esteja muito bem. Você já ouviu falar da expressão medida de massa? O que será que isso significa? Bom, quando falamos medida de massa, nada mais é que falar de peso. Mas como que podemos medir isto? Como podemos exemplificar e falar para as outras pessoas qual que é esta massa? Então, você já deve ter reparado em algum lugar a expressão mg, g, kg e t. Mas o que será que isso significa? Pense um pouco e me fale. Maravilha! mg significa miligrama, g, grama, kg, quilograma e t é a nossa tonelada. E tudo isto vai ser utilizado para falar de medida de massa. Quando falamos de diferentes objetos, devemos ter em mente que cada um vai ter um peso diferente. E em alguns casos é mais fácil utilizar a medida de miligrama do que falar em tonelada. Por exemplo, imagine você falar o peso de uma formiga em tonelada. Seria muito difícil, pois o número ficaria muito grande e ficaria complicado das pessoas entenderem. Por isso que quando falamos, por exemplo, de uma formiga, vamos utilizar miligramas. Mas quando falamos de um animal muito grande, por exemplo, um elefante, aí já podemos utilizar a expressão quilos ou até mesmo toneladas, porque facilita o entendimento e diminui a quantidade de números que devemos escrever para apresentar esta medida de massa, que é o nosso peso. Quando vamos fazer um bolo, por exemplo, utilizamos muito dessa medida, pois a receita vai vir sempre: coloque determinados gramas de farinha, tantos gramas de açúcar e por aí vai. Ou seja, estamos utilizando o G, que é gramas. Para medir estes pesos, nós podemos utilizar balanças. E essas balanças vão ser diferentes umas das outras, dependendo, é claro, do que queremos medir e também da quantidade necessária de peso. Pois, para pesar um elefante, não vamos conseguir utilizar a nossa balança que utilizamos para pesar um alimento, por exemplo. Então, devemos conhecer qual que é o objeto que vamos pesar para utilizar a balança correta. Existem balanças que são científicas, que vão ter vários algarismos, e isto garante maior precisão na hora de efetuar uma pesagem. E é claro que existem algumas correlações. Por exemplo, 1 grama é o mesmo que falar 1000 miligramas. Ou também 1 quilograma é a mesma coisa que 1000 gramas. E 1 tonelada vai ser igual a 1000 quilogramas. Então, isto facilita a nossa relação de pesos entre uma e outra coisa, pois podemos fazer as conversões. Mas fique calmo, você vai aprender isso com o tempo. Por enquanto, aprenda e saiba que existem essas correlações e que podemos utilizar os pesos de forma diferente dependendo da nossa necessidade. Fique bastante atento quando for observar uma receita, por exemplo. Como ela está escrito? Está com G, kg, tonelada? Isto você não vai encontrar numa receita de bolo. Mas talvez quando você estiver lendo uma notícia de jornal em que fale de um determinado animal ou de um avião, por exemplo, isto talvez você vai encontrar a informação de toneladas. Eu amei ter você aqui comigo. Estou muito feliz de ver o quanto você é inteligente e que está estudando muito. Continue sempre assim. Não vejo a hora de te ver novamente para poder conversar sobre outros assuntos. Até a próxima!